Boa tarde, o Rando já está aqui, vamos chamá-lo. Olá, Olá, Silvia, como vai? tudo bom? Tudo bem, que prazer em vê-la. Prazer é meu convidado mais pontual. Que bom falar contigo. Tá aqui em São Eu, Paulo? eu tô em São Paulo, né? Como todos aí trabalhando em casa, já há uns 80 e poucos dias, né? Uhum. Enfim, mas está tudo bem, graças a Deus. E você aí, como vai? Graças a Deus, todos com saúde, nos reinventando aqui em momento de pandemia, o que está sendo É, ótimo também, né? é um momento de oportunidade, né? Você tem, evidentemente, que enfrentar a dificuldade, mas também traz algumas oportunidades, né, Silvia? É isso, é isso. Eu acho que a gente está conseguindo se aproximar de pessoas que a gente não tinha oportunidade fora da pandemia, porque a nossa agenda era tão É, maluca, né? Eu tenho uma dificuldade pessoal que é um bebê de 1 ano e meio dentro de casa, já então está com 1 ano e meio. 1,7, Rano. Puxa vida, que beleza. Mas o moleque tem uma energia que é fora do comum, né? Então manter preso dentro de casa e ainda conseguir trabalhar é um baita desafio. É, Mas, por outro lado, é um privilégio estar acompanhando esse momento tão de perto, né? Tá começando a falar, é, fazendo algumas coisas novas, assim, que é uma delícia, né? mas é bom mesmo, né? Enfim, mas a gente está dividindo espaços, né? Brigando por espaços em É casa, né? isso, é isso. Então é um Eu tô aqui na momento. sala, meu marido tá fechado no quarto e o Otávio tá comendo na cozinha, trancado. Também é um pouco é, cruel. eu tenho pessoas, né, que trabalham conosco e que têm família grande, né? O Antônio Carlos tem 4 filhos. Quatro. 4 filhos, né? Tem na faixa de 4 a 12 anos, né? Então é. Realmente, e cachorro. Então você tá, pô, tem que dividir o espaço em casa, né? Não, e morar numa casa grande, né? Com jardim, É. né? Porque daí tem O, algum o que para não é onde muito, soltar a galera. o que não é muito simples aqui em São Paulo, né? Não, não Uma é, casa não é. grande, né? Normalmente é apartamento não muito grande, né? E É tem que isso, acomodar todos lá. é isso. Mas, graças a Deus, tá todo mundo bem, né? É isso aí Bom, que Rando, importa. Hum, obrigada por estar aqui. Estou muito feliz. A gente já está com uma audiência qualificadíssima aqui. coisa boa, Muitos amigos. Eu vi até o Perdomo aqui. Perdomo, coisa boa. oi, tão de longe aí, que delícia. Como vai, Perdomo? E o pessoal do Impev, o Arilton, as nossas famílias, o que é um ótimo sempre. Melhor audiência do mundo. Fábio, a Vivi. Olha o Mário Card. Muito tempo não vejo. Bom, vamos lá. Semana do Meio Ambiente, eu não podia pensar num convidado melhor e numa iniciativa tão próxima da gente por tanto tempo e que me enchia de orgulho por trabalhar nesse setor, por ter uma iniciativa como a Impev e, na minha opinião, dos exemplos que eu conheci de preservação do meio ambiente, é o mais efetivo. Então, eu dou boas-vindas ao meu ilustre convidado, o João César Meneghel Rando. Eu vou olhar aqui do lado para ler o currículo. O João César, ele é engenheiro agrônomo com cursos de pós-graduação em defesa fitossanitária e administração rural, curso de programa de gestão avançada no INSEAD da França. Ele é vice-presidente do conselho diretor da Andef, de 97 a 98. Foi diretor do SINDAG, que depois virou Sindiveg, de 97 a 98. Atualmente é diretor-presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, presidente da empresa Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plástico, diretor-presidente da Campo Limpo Tampas e Resinas Plásticas e fundador do projeto social Ajudou, com a missão de promover melhoria na qualidade de vida familiar e social de crianças e adolescentes pela prática do esporte. Bom, lindo. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu convido os nossos espectadores também a mandar perguntas aqui nos comentários. O nosso tempo é de 1 hora, às 2 horas em ponto cai a nossa conexão aqui, Rando, então a gente tem que ser bem obediente com relação a isso. E vamos lá. Depois, essa live a gente sobe para o IGTV e para o YouTube da Think Brasil e do Impev, né, Rando? Isso aí.
Então vamos lá. A minha primeira pergunta para contar para quem não conhece é como começou o Impev. Lá Claro, em claro. 2001, né? Uhum. Em 2001, né? Mas primeiro, Silvio, eu queria dizer do prazer, né, de estar com você, poder compartilhar a nossa história, experiência, né, com um público tão seleto, e você bem mencionou, é um privilégio, né? Normalmente a gente costuma participar de palestras, dar palestras, reuniões, e é difícil a gente ter a família, né, assistindo-nos e amigos, né? E essa oportunidade nos dá esse privilégio de poder contar com uma audiência muito ampla, né, inclusive nossos familiares, né? Acho também que eu não poderia deixar de iniciar dizendo da solidariedade do nosso sistema, o sistema Campo Limpo, com tudo que está acontecendo no país, principalmente a questão do coronavírus, né? Acho que a gente está Uhum. solidário, né? Sentimos tudo isso que está acontecendo, temos amigos, conhecidos, mesmo que não são, e que estão passando aí por momentos de dificuldade e tristeza, né? Então, nós somos solidários com isso, né? E vamos falar do nosso assunto aí, Semana do Meio Ambiente, muito importante. E a história do Impev, Silvia, você tem, né, um conhecimento dela, realmente, nós começamos esse sistema, acho que eu sempre digo, de forma voluntária, acho que isso vamos dizer assim, é algo positivo que o setor de agroquímico, a indústria de defensivos fez, né, de voluntariamente procurar uma solução para um problema que afligia o agricultor no campo, né? Ele não tinha uma solução para essas embalagens, se recomendava abrivá-las, enterrar, né, todo um procedimento, mas se continuasse fazendo o que se recomendava, hoje não tinha terra para plantar, né, porque as embalagens estariam todas tomando, né, o espaço hoje que é da agricultura, né. Então, o Impev começou, o sistema, né, de logística reversa começou lá em 92, 94, uma atitude voluntária da indústria, desde o início procurando integrar diversos elos da cadeia, né, e entender como é que poderia trazer uma solução. Em meados da década de 90, começou-se a discutir uma legislação. A nossa experiência do projeto piloto ajudou a construir uma legislação. E esse trabalho a quatro mãos, setor privado, né, o governo, resultou numa lei muito inteligente, eu diria hoje uma das mais modernas do mundo, né, de logística reversa, de sistema de responsabilidades compartilhadas, né, e que resultou na edição de uma lei em 2000. E aí começou então a história do Impev, né? O Impev foi criado para representar a indústria fabricante em 2001, dezembro de 2001, a fundação do Uhum. Impev, e foi criado exatamente para representar o setor produtivo, a indústria fabricante de agroquímico, nas responsabilidades que a lei estabeleceu, estabelecia, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa missão foi um pouco maior, né? Nós procuramos fazer um papel de atuar aí integrando toda essa cadeia produtiva agrícola, e aí acho que é importante desde já dizer que todo o resultado que nós temos é fruto dessa integração. Aí eu vou falar talvez um pouquinho mais à frente dos Uhum. pilares que nos ajudaram a chegar aonde nós estamos hoje, né? Mas, enfim, então o Impev foi criado em dezembro de 2001, saiu o decreto que regulamentou a lei em 2002 e nós começamos a operar em março de 2002, né? E de lá para cá foi essa história, né? Viemos aí crescendo, investindo com toda a cadeia produtiva agrícola, né? E criando aí esse sistema de logística reversa, e nós denominamos de sistema Campo Limpo, né? Todas as atividades que estão debaixo do sistema Campo Limpo, né, faz parte dessa logística reversa, né? Então, produtores, revendedores, cooperativas, as unidades de recebimentos, recicladores, o próprio Impev, né? Faz aí, né, vamos dizer assim, uma grande cadeia trabalhando junto e com um objetivo comum. Uhum. Eu acho que o Impev, Rando, eu como relações governamentais e uma pessoa que procura sempre propor políticas públicas adequadas, ele, na minha opinião, é um grande exemplo de como o setor privado pode acionar o governo para que faça projetos melhores, né? A gente sempre no Sindiveg, quando trabalhava
apresentação de novas propostas, por exemplo, a gente procurou falar de rastreabilidade em algum tempo. E aí o Mário aí trabalhava comigo, o Mário Fuji, do Impev, a gente entendia que rastreabilidade era uma questão que precisava ser tratada, e nada melhor que aqueles que entendem da situação propusessem uma legislação e aquilo não viesse do Congresso, ou do Executivo, que ainda que com muita boa vontade não conhecem do dia a dia ali, né? E o Impev realmente foi uma iniciativa da indústria, de que viu que existia essa questão da embalagem. A gente ouviu muitos relatos de embalagem parando em rios e contaminando rios, embalagens sendo enterradas. Eu tive um caso, eu não sei se eu comentei contigo, fui fazer uma vez um trabalho social para ajudar produtores rurais a conseguir aposentadoria rural. E aí eu fui na casa de alguns senhores e eles tinham um filho já em idade avançada, com muitos problemas mentais. E aí eu perguntei o que aconteceu, ele disse, olha, a gente não sabe, mas o que a gente atribui ao fato de que a gente sempre bebeu água em galões de defensivos. Então, realmente não é possível atribuir isso. A gente sabe que os riscos dos defensivos, eles são muitos, mas também se manipulados de forma adequada são quase nulos. Mas beber água do galão de defensivo ou de agrotóxico, colocar dentro da geladeira, aquele galão, é absolutamente perigoso, né? E o que eu acho muito interessante do Impev é que ele criou um compromisso, né? Ele criou um elo de compromisso solidário, né? E eu queria que você falasse disso para a gente. Como é que ficam as responsabilidades nesse sistema? Então, a indústria, ela banca o sistema, de certa forma, mas o agricultor, ele também tem um compromisso muito grande de devolver essa embalagem. Ele faz o esforço dele, né? Tá todo mundo junto nessa cadeia. Silvia, eu sempre costumo, né, dizer de que o nosso sistema, o Campo Limpo, a logística reversa, ele está, né, sobre 4 pilares, 4 colunas mestres, né? Eu mencionei a primeira questão da legislação e falei que é uma das leis mais modernas de logística reversa que existe no mundo. A nossa experiência, que começou lá em 2000, 2002 com a nossa lei, ela serviu, né, de referência, inclusive, na discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que saiu em 2010. Né? Então, o nosso setor estava muito à frente, né, do que já acontecia nessa área de logística reversa. Né? Então, a lei, como ela foi construída, né, a 4 mãos, e em cima de uma experiência prática, né, foi uma lei que realmente já trouxe naquela época alguns princípios que depois foram incorporados na logística reversa. Né? O principal deles é a responsabilidade compartilhada. Né? Cada elo da cadeia fazendo a sua parte. Então, basicamente, o agricultor, quando ele utiliza o produto, deve fazer de forma segura, evidentemente, e deve já promover a lavagem da embalagem, né? Seja por lavagem sob pressão, né? Ou a tríplice lavagem, tão conhecida hoje, né, do nosso meio. Né? Uma vez que ele fez isso, ele inutiliza a embalagem para evitar o reuso, até voltando aí à historinha que você estava contando. Né? Então, ele inutilizando essa embalagem, evita o reuso. Ele armazena temporariamente, adequadamente na sua propriedade e devolve a embalagem. Né? É interessante até mencionar que a lei ela não deixa muito espaço para dúvidas, porque ela diz, agricultor deve, não é pode, deve lavar, inutilizar, armazenar, temporário e devolver. Né? E aí entra a responsabilidade, né, do elo intermediário, da comercialização, né? Seja os distribuidores, as revendas, cooperativas. Né? E eles devem, no momento que faz a venda do produto ao agricultor, indicar na nota fiscal o local de devolução das embalagens. Deve também disponibilizar esse local. Né? E participar de programas de educação, né, e conscientização do agricultor. Né? E aí entra a responsabilidade do terceiro elo da cadeia, que são os fabricantes. Né? Aí, para o fabricante, tem a responsabilidade
de organizar toda a logística de transporte e dar a destinação final ambientalmente adequada destas embalagens. Né? Então, veja bem, é uma cadeia de responsabilidades bem clara, determinada e que não deixa dúvida. Né? Quando diz, olha, indústria, você é responsável por fazer isso, nós temos que prestar contas do que foi feito com essa embalagem. Aí você mencionou, inclusive, da rastreabilidade, porque nós desenvolvemos sistemas que nos permitem hoje fazer uma rastreabilidade de tudo isso. Né? Bom, você mencionou, até o governo tem responsabilidade estabelecida na lei. Participar de programas de fiscalização, cuidar da área de fiscalização, participar de educação, enfim, né, e fornecer os meios, né, de licenciamentos para que o sistema funcione. A segunda coluna, você entrou nessa questão, é a integração de todos os elos da cadeia. Né? E acho que esse é um papel que nós fazemos, né, procurando integrar todas as cadeias, toda a cadeia produtiva agrícola. Né? Então, o INPEV, quando ele foi constituído, ele trouxe também como associado seu não só a indústria fabricante. Hoje nós temos dentro do conselho diretor do INPEV e membros associados, né, até fundadores, entidades como, por exemplo, a CNA, que representa os agricultores no Brasil, né? Confederação Nacional dos Agricultores. Temos a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que representam, né, as cooperativas. Temos entidades que representam também os revendedores, né, a Andave, entidades que representam o setor fabricante, o próprio Sindiveg, hoje não mais a Andef, a CropLife Brasil, a Enda e outras entidades, né, que representam produtores rurais. Nós temos, por exemplo, a ProSoja dentro do Conselho. Né? Então, esse pilar da integração de todos os elos da cadeia, todos trabalhando com o mesmo objetivo comum, né, cuidar das questões das embalagens no campo. Né? E hoje, Silvio, importante, não mais só a embalagem. A sobra de produto que o agricultor não vai mais utilizar por qualquer razão. Produto, a formulação não está adequada mais, data de validade expirou, ele deixou de plantar aquela cultura, ele pode retornar essas sobras, junto com as embalagens deles, até uma unidade central ou posto licenciado para isso. Então, veja que nós fomos ampliando, inclusive, junto com a cadeia, o trabalho de tirar do campo tanto restos ou sobras de produto, como as próprias embalagens. Né? Então, essa integração, hoje o INPEV ele é constituído praticamente com 100% da indústria fabricante, temos lá 114 associados, né, todos fabricantes, mais essas entidades, e nos reunimos todos os meses em reunião de conselho para poder estar analisando, avaliando e deliberando medidas que sejam de interesse do sistema. Então, pilar da lei, da integração de todos os elos, né? E nós aí fazemos aí, atuando como um núcleo de inteligência do sistema, integrando todos esses elos, né, para que o sistema evolua da melhor forma possível. Legal. É importante lembrar, né, Rando, que a lei ela estabelece que para alguém comercializar ou fabricar ou importar defensivo aqui no Brasil, é obrigado a destinar suas embalagens. Pode ser através do INPEV ou de qualquer outro instituto, mas na prática é o INPEV que funciona, né? Então, é importante lembrar que a lei, ela fecha essa cadeia e garante que ninguém comercializa esse produto sem estar vinculado a alguma situação de recolhimento, né? Hoje, né, a indústria fabricante, né, que tem a responsabilidade maior, né, inclusive quando você divide essas responsabilidades, você mencionou que a indústria, né, financia o sistema, a indústria financia a maior parte do custo do sistema. Né? Ou seja, em torno aí de 85%, um pouco mais. Né? E aí entra a responsabilidade dos revendedores e ele tem uma quota parte também, as cooperativas revendedores, no custo do sistema. Em torno aí de 10%, 11%, e o custo que o agricultor tem que levar, transportar as embalagens até um local onde estaríamos recebendo essas embalagens, uma unidade de recebimento, né?
central, oposto, ou um recebimento itinerante. Legal. Então, responsabilidades compartilhadas, custos compartilhados e um trabalho em conjunto feito por toda a cadeia. Bacana. Eu tenho mais um monte de pergunta, mas eu vou dar uma lida nos comentários que tem aqui, que tem coisa interessante. O Sidney Marcos, ele fala que o Impev tem um comandante no Leme. E a Suelma Rosa, da DAO, ela fala que é um grande exemplo de economia circular efetivo, com um efeito demonstrador de que é possível ter um sistema fechado de logística reversa. O Leandro Ferreira diz que de Dourados, Mato Grosso do Sul, estão acompanhando. Parabéns aos todos envolvidos no sistema Campo Limpo. O Fernando Manjabosco é um seguidor novo aqui meu. Boa tarde, nossa líder. Boa tarde. Fico muito feliz. E a Márcia Maltoni, que é uma amiga antiga minha, ela é professora da área de Direito Ambiental lá na FATEC Jundiaí. Ela escreve que se eu estou assistindo com meus alunos de Gestão Ambiental da FATEC Jundiaí, são 22. Então, somam-se à nossa audiência aqui 22 alunos. Fico muito feliz, Márcia, obrigada. O Fernando fala aqui no Rio Grande do Sul, garoando e frio. Aqui também frio, Fernando. O nosso frio de São Paulo é outro, é muito mais ameno, mas para a gente parece que está 5 graus, né? Eu tô com uma mantinha escondida aqui. O Mário, de novo, falando todos os elos juntos, praticando a economia circular. E aí a gente tem aqui uma pergunta. O Zé Edu falando que responsabilidade compartilhada é fundamental. E aí a gente tem uma pergunta do Leonardo, da ProSoja. Ele coloca que entende e concorda com a devolução das embalagens para os produtores que utilizam grandes volumes, que acumulam embalagens e no prazo de 1 ano faz a devolução. Mas, porém, como atender o pequeno e micro, que o volume é menor, às vezes 4 ou 5 embalagens e o custo para devolver no mesmo ponto de coleta, e muitas vezes os pontos de coleta estão a distâncias superiores do local de compra. Acho que é uma boa oportunidade para a gente falar do recolhimento itinerante, né, Rani? Não, veja, né, acho que a pergunta é ótima mesmo, né? Evidentemente, né, e a gente quando olha os índices de recebimento de embalagem, né, e que nós retiramos, né, que são índices altos hoje, embalagens primárias plásticas estão em torno de 94%, 95%, né? Isso quer dizer que, né, em todas as regiões do Brasil, nós temos cerca de 400 e poucas unidades de recebimentos, entre centrais e postos, todos os estados do país. E a gente está procurando acompanhar, né, a evolução, as novas fronteiras agrícolas, e mesmo em locais onde já existe uma agricultura, né, assentada, fazer uma sintonia fina para poder buscar, né, e dar a possibilidade, o máximo possível, de agricultores a serem atendidos pelo sistema, né? Você mencionou o recebimento itinerante, e aí está, né, acho que realmente nós fomos muito... Foi uma necessidade, mas a forma como nós conseguimos, junto com todos, né, envolvidos no sistema, estruturar. Dando um exemplo, o ano passado nós realizamos mais de 4.500 recebimentos itinerantes no Brasil, né? E que é justamente colocar o sistema mais próximo daquele agricultor que tem uma dificuldade de se deslocar, né? Então, quer dizer, são 4.500 recebimentos itinerantes, bem estruturado, bem organizado, seguindo todos os padrões, né, ambientais, de licenciamento, com segurança, aonde né, o sistema coloca uma equipe especializada, pronta para receber embalagem. O que é importante dizer, né, que em todas as regiões, esse recebimento itinerante ele ocorre sempre em datas já pré-fixadas, né, todos os anos, numa região, naquele mês ou naquela semana, naquele local, vai ter uma equipe, né, esperando, né, o pequeno agricultor a trazer suas embalagens, né? Então, com isso, nós damos, Silvia, né, e Leonardo, acho que fez a pergunta, uma cobertura praticamente em todo o Brasil, né, e estamos aperfeiçoando, quer dizer, sempre que há uma demanda, nós procuramos, então, colocar, né, algo mais próximo que facilite o agricultor, né? Acho que é importante dizer o seguinte, o sistema Campo Limpo, com tudo aquilo que ele significa, ele está preparado para receber hoje
100% do volume de embalagens que vai para o mercado e que são, né, utilizadas pelo agricultor, o produto, gera a embalagem para devolver no sistema, né? Nós temos todo o sistema estruturado. O Leonardo mencionou uma coisa que é interessante, né? Que a lei ela estabeleceu prazos, né? E foi muito inteligente, porque dando prazos você pode estruturar e organizar melhor a logística, né? E até mesmo o recebimento de embalagem, né? Então, ela dá um prazo de 1 ano para o agricultor depois da compra, né, a utilizar o produto e devolver a sua embalagem. Ela estende esse prazo por 6 meses, caso ele não utilizou, né, o produto naquele período, né? Ela dá o prazo de 1 ano para que o sistema dê a destinação para essas embalagens, né? Então, a partir do momento que, vamos dizer, entrou numa unidade, teria 1 ano para dar o destino dessas embalagens. Então, ela foi assim sábia no sentido de estabelecer os prazos, né? Mas o que acontece, Silvia, né? Se você pegar regiões de grandes produtores, no Mato Grosso, que plantam até dezenas de milhares de hectares, né? Se o agricultor e vários agricultores ao mesmo tempo forem devolver suas embalagens, cria um gargalo, né? Por isso que nós precisamos, sim, né, ter mecanismos e um sistema estruturado que evite esses gargalos, né? E o que nós fizemos, né, o Impev fez? Nós investimos muito, eu não falei ainda, eu falei em 2 pilares, mas falei que temos 4. Né? Nós temos um pilar que a gente chama de boas práticas, bons processos, eficiência, produtividade e sistemas de informação. Tecnologia de informação é a gestão pura do negócio, né? E nós viemos, ao longo do tempo, investindo em sistemas, vários sistemas, né, que nós desenvolvemos para poder apoiar e suportar todo esse processo de logística. Um desses sistemas nós chamamos de ADEV, Agendamento Eletrônico. Né? O que consiste isso? O agricultor hoje, da onde ele estiver, né, de dentro da sua sala, da minha, com um telefone celular, um tablet, um computador, ele pode entrar via web nesse sistema, né, se cadastrar, localizar uma unidade de recebimento próximo ali da onde ele adquiriu o produto ou vai utilizar, né, e ele agenda o dia e a hora que ele vai devolver a embalagem. Tá? Ao mesmo tempo, ele dá a informação, né, no volume de embalagem, tipo de embalagem que ele está devolvendo. A partir daí, nós já começamos a ter uma visão no campo, que está na propriedade rural, né? E, ao mesmo tempo, o agricultor, ele sabe que naquele dia, naquela hora, né, ele vai ter a unidade pronta, esperando ele para receber, evitando com que ele fique enfrentando fila, parando e criando esse gargalo. Então, com isso, né, com esses sistemas, com esses processos, a gente tem conseguido ter esses índices elevados e estar preparado para receber 100% das embalagens que vão para o campo. Bacana. A Mariana Rios, acho que ela é do Impev, né? Ela respondeu algumas coisas aqui para o Leonardo, eu não vou ler as respostas dela, porque você falou mais ou menos isso. E ele completou dizendo que no Goiás é muito comum que os pequenos deixarem, inclusive na propriedade dele, para que os grandes façam as entregas. Então, também existe aí uma rede solidária, né? Eu queria corrigir, eu falei várias vezes recolhimento e é recebimento. Nós falamos do recebimento, né? Eu sempre brinco e digo, né? A embalagem não tem perna, né? Alguém precisa fazer com que ela chegue até um local, né? E é uma unidade de recebimento, que recebe as embalagens, né? É o recebimento itinerante, ele recebe a embalagem, né? Para evitar até a confusão de que não, né? Muitas vezes fala coleta, não, ele vai coletar, ele vai buscar a embalagem aonde ela estiver, né? E o conceito não é esse, é o conceito dentro das responsabilidades da lei. Legal. Bom, aqui tem mais, nossa, muitas perguntas. Acho que a gente vai ter que fazer umas 3 horas de live aqui para poder responder todo mundo.
A Mona Lisa Salles, ela fala, de fato, a legislação que rege as embalagens de agrodefensivos poderia ser replicada para as demais cadeias de logística reversa, visto que o INPEV é uma referência que deveria ser replicada. Eu concordo muito e eu queria que você dissesse para a gente, Hannah, um pouco dos números do INPEV, porque é muito impressionante. Hoje, quanto que o INPEV recebe de embalagens plásticas, vamos dizer? Olha, né, vamos dizer o seguinte, né, vamos dizer, nas unidades nós recebemos, né, o ano passado, em torno de 49 mil toneladas de embalagens. Né? Dessas 49 mil toneladas que recebemos nas unidades, nós destinamos 45.200 toneladas. Né? Ou seja, sempre fica um estoque nas unidades, né? E isso faz parte da logística, porque é importante entender o conceito da logística reversa. Né? A logística reversa, ela quer dizer o quê? A embalagem, ela faz um caminho para chegar até o produtor. Fabricante, distribuidor, cooperativa, revendedor, produtor rural. E ela faz o mesmo caminho inverso de volta, o reverso. O agricultor leva aonde ele comprou, né, e o fabricante vai buscar a embalagem, né, aonde ele vendeu o produto. Né? Então, aí que é uma parte também importante desse conceito, porque o mesmo caminhão, Silvia, que leva produto novo para o mercado, tá? Ele, na volta, dentro do sistema, ele é roteirizado para trazer a embalagem, pegar a embalagem vazia numa das unidades de recebimento centrais e dar a destinação final ambientalmente adequada, né? Levar para a reciclagem ou, no caso da pequena parte que não pode ser reciclada, para a incineração. Né? Quer dizer, então existe uma redução de pegada de carbono até e um aproveitamento desse transporte vazio. Então, você acaba ajudando o meio ambiente de novo, né? Então, você né, abordou, né, e a parte do tema é a economia circular. Né? Esse sistema, o sistema Campo Limpo, é o exemplo puro de logística reversa e de economia circular. Né? Eu diria para você, é um exemplo real. Né? E alguém aí que está nos ouvindo disse, né, faz parte da economia circular. Né? Então, veja, você coloca um produto, uma embalagem, essa embalagem é retirada do meio ambiente, aí você vem com os benefícios ambientais, né? E, ao mesmo tempo, você cria de volta uma cadeia de valor com o processo de reciclagem que vai ter. Né? Então, quando a gente fala de economia circular, que é falar do tripé, da sustentabilidade, a parte ambiental, aí você falou em pegada de carbono, né? Veja, nós de 2002 a final, até eu vou te dar um dado até praticamente quase ao final do mês de maio, né? Nós retiramos cerca de 575, um pouco mais de 1.000 toneladas de embalagem do meio ambiente. Né? Nós estamos retirando anualmente 45 mil, esse ano o objetivo nosso é 47.500 toneladas, e somando tudo isso nós chegamos às 570 mil toneladas. Né? E quando você faz uma análise, nós usamos uma ferramenta muito interessante, que ela faz o balanço da ecoeficiência. Né? E aí entra nessa questão de pegada de carbono, evitar o uso de recursos naturais, você faz toda uma avaliação para dizer o seguinte, esse sistema que foi implantado, ele efetivamente, do ponto de vista ambiental, ele é positivo? Você tem sistemas que são montados, né, e algumas vezes o balanço é negativo, o balanço da ecoeficiência. Ou seja, você pode emitir mais carbono, você pode utilizar mais recursos naturais para trazer a solução, né, do que deixar da forma como está. E nós temos alguns exemplos disso. Né? No caso nosso, o fato de retirar essas 570 mil toneladas ajudou, através de estudo e análise desse balanço da ecoeficiência, a reduzir a emissão de 750 mil toneladas de dióxido de carbono, tá? Ao longo desse tempo.
E você fala, pô, mas você tem um outro parâmetro para dar desse benefício? O que, que significa? Né? A gente poderia ir fazendo algumas extrapolações e dizer, olha, é como se nós tivéssemos deixado de cortar 4 milhões de árvores. Né? Uhum. Ou é como a gente deixasse de explorar 1 milhão e 600 mil barris de petróleo. Ou como a gente tivesse ajudado a abastecer 4 milhões de casas com energia durante um ano todo. Né? Então, você vê que, do ponto de vista ambiental, o sistema é altamente positivo. Né? Ele realmente traz um valor ambiental muito grande. Né? Se E nós você entra. ainda. Pode falar. Pois não. Não, eu ia entrar no segundo tripé da sustentabilidade, que é a parte social. Né? Então, você fala ambiental, social e econômico. Né? Na parte social, nós geramos diretos mais de 1.500 empregos formais dentro do sistema. Né? Uhum. E todos, né, recebendo assistência, enfim. Né? E, ao mesmo tempo, se você parte para o lado econômico, nós criamos uma cadeia de valor. Né? Esse sistema ele investe anualmente cerca de 150 milhões de reais para fazer com que tudo isso aconteça. Né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele também gera aí valor dentro do sistema do ponto de vista com a reciclagem. Tá? Então, se você colocasse uma ordem de grandeza entre o investimento feito para fazer o sistema acontecer, 150 milhões de reais, né? Mais toda a parte da geração de empregos, né? Mais a parte também que movimenta a reciclagem. É um sistema que, em economia circular, movimenta anualmente cerca de 450 milhões de reais. Né? Então, Maravilha. é um sistema que ele realmente, né, é de encher de orgulho a todos que trabalham dentro do sistema, né, porque ele traz benefícios reais para a sociedade e para o meio ambiente. E é o melhor do mundo, né, Fernando? Vamos lembrar aqui que disparado é o melhor sistema de recebimento do mundo. Hoje em dia, né, assim, não há mais assim dúvidas, né, Silvia? Eu tenho a oportunidade de participar de diversos fóruns internacionais, né? Existe um grupo de trabalho a nível mundial que se reúne de tempos em tempos para fazer um balanço de todos os sistemas no mundo. Né? Hoje a gente tem cerca de 60 países que têm algo, iniciativas na área da logística reversa com as embalagens de defensivos. Né? E hoje o Brasil disparadamente é o país, né, que, vamos dizer assim, que referencia mundialmente o sistema de logística reversa. Eu dou alguns dados assim para você e os nossos ouvintes aí terem algumas ideias, né, do que significa isso. Hoje a gente retira cerca de 94, 95% do volume de embalagens primárias. Né? Se a gente pegar países como a França, está em torno de 80%. Né? Alemanha, 70%. Canadá, 70%. Japão, 50%. Austrália, 50%. Estados Unidos, 30%. É Né? importante a gente observar a área agricultável também desses países, né? A Austrália, eu acho que ela é mais ou menos equivalente ao Brasil, mas mesmo o Canadá, que é enorme, ele tem uma área agricultável pequena, e a Europa, a gente está falando de países pequenos, né? O É, Brasil, o é, desafio é você coletar, receber, perdão, em todos os cantos, né? São quantas unidades de mas recebimento, Rando? são 415 unidades de recebimento entre postos e centrais. Né? Eu vou explicar um pouquinho a diferença, mas só voltando, você falou uma coisa que é verdade. Né? Se você pegar a complexidade, né, o tamanho do Brasil, né, um país de dimensões continentais, a complexidade da logística, né, ainda mais a questão da malha de infraestrutura que o país tem, que é deficiente, né, Uhum. deficitária, né? E comparar com um país como a França, né? A França, tamanho do estado de São Paulo, né? Se você pegar dentro do Brasil, acho que cabe aí 30 e poucos países da Europa, né, dentro do Uhum. Brasil. Né? Então, realmente, né, ter um sistema estruturado dessa forma, com cada elo da cadeia sabendo, praticando as suas responsabilidades, né, e de forma muito consciente. Eu acho que é importante dizer, Silvio,
O pessoal muitas vezes conhece pouco da agricultura brasileira e não valoriza a agricultura brasileira, né? Uhum. Hoje, nessa situação que o Brasil passa de dificuldade econômica, o PIB agrícola brasileiro anunciaram que cresceu ainda comparado com o ano passado, enquanto todos os outros setores estão sofrendo, né? E produz de uma forma sustentável. Um exemplo disso é o próprio sistema de logística reversa, que foi criado exatamente, né, nessa frente de sustentabilidade, né? Então, acho que, né, o país, né, assim, dá um exemplo muito grande, né? A complexidade, nós movimentamos diariamente cerca de 60 a 70 caminhões do Brasil todo, que sai de um ponto de origem e tem que chegar num destino final, e tudo isso feito com segurança, né, com rastreabilidade, né? Eu diria para você, nós falamos de economia circular, de gerar valor através da reciclagem, né? Hoje em dia, nós fechamos o ciclo de gestão, utilizando parte do material que nós retiramos do campo, produzindo uma nova embalagem reciclada, que é novamente utilizada pela própria indústria de defensivos, né? Então, você fecha o ciclo de gestão dentro do próprio setor e da própria indústria, né? Gerando valor, né? Com segurança, né? E é o único lugar e país do mundo que produz uma embalagem para defensivo com material reciclado, com certificação das Nações Unidas, né? Homologadas para defensivo agrícola, né? E É uma rastreável, né, Han? irrastreável. Eu ia, eu ia tocar nesse assunto um pouco depois, mas já que você trouxe, então eu acho que a cereja do bolo é justamente quando você fecha esse elo, né? O Impev conseguiu, depois de alguns anos, criar uma indústria, que é a Campo Limpo, e que produz essas embalagens, além de outros diversos produtos utilizando o plástico que é recebido e reciclado. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes na fábrica da Campo Limpo e recomendo para todo mundo, assim, é um negócio que enche a gente de orgulho mesmo, e ver fechar essa cadeia. Então, as próprias indústrias, elas têm esse fornecedor de embalagens, que é a Campo Limpo, que é, de certa forma, mantida pela indústria quando ela começa a trabalhar no sistema, no Isso sistema Campo realmente, Limpo, né? isso realmente foi assim, né? Eu diria, uma inovação e uma quebra de paradigma muito grande, né? É uma embalagem, né, reciclada. Nós tivemos aí que desenvolver tecnologia de multicamadas, né? Ter um processo todo especial, porque é diferente você reciclar e produzir uma embalagem a partir de material reciclado do que de uma resina virgem, né? Então, você tem que estabelecer processos de produção apuradíssimos para obter uma embalagem com a homologação e certificação UN, né? E a E Campo Limpo, ela realmente, produz outros artigos também de plástico, não produz? então, né, nós começamos com a embalagem, né? Então é importante dizer o seguinte, né, dentro do sistema Campo Limpo, se nós pegarmos hoje o sistema, começando, né, com a indústria fabricante, eu mencionei 114 associados fabricantes defensivos, nós temos aí a cadeia da distribuição, que hoje são mais de 4.500 revendedores e cooperativa, que se juntaram e formaram 267 associações. Aí nós temos o agricultor. Hoje nós atendemos, segundo dados do IBGE, 1.800 propriedades agrícolas, né? 1.800.000 propriedades agrícolas no Brasil. Temos o sistema de recebimento, que são as unidades, 400 e poucas unidades, mais recebimento itinerante. E temos, né, no final da cadeia, a montante, né, os recicladores, né? Recicladores parceiros do sistema, e um deles, né, nós temos aí 10 ou 11 recicladores parceiros, e um deles é a Campo Limpo, que utiliza uma parte, né, desse material plástico para produzir essa embalagem. Não só a embalagem, né? Depois nós criamos uma outra empresa que fabrica também as tampas, né? Então, também com 100% do material utilizado, material reciclado, né? Então, ou seja, a gente realmente conseguiu, né, dar um exemplo aí no sentido de logística reversa, economia circular, fechando o ciclo da gestão dentro da própria indústria. Uhum.
Bom, vou aqui para as perguntas. Eu tenho uma pergunta final que eu preciso guardar os últimos 5 minutos. Então, a Lara, que é lá de Guaraçaí, quase na divisa ali com o Mato Grosso do Sul, ela fala que no interior podemos ver que esse sistema funciona bem de perto. Realmente o produtor respeita e cuida das embalagens. Muitas cooperativas aqui recebem e levam aos pontos de coleta. É da terra do abacaxi, Guaraçaí. Terra do Que meu legal. pai, minha família. Mas você sabe que a Lara levantou um ponto, né, que eu gostaria de destacar, né, da consciência do agricultor. Lá no início, nós fizemos uma pergunta, né, uma pesquisa com várias perguntas, né, e uma delas era, né, o que o agricultor achava de ter uma lei que, né, fazia com que ele tivesse que devolver a embalagem. Uhum. E mais de 90% responderam que achavam que era positiva a lei. A gente esperava o contrário, uma reação contrária. Ninguém gosta de Uhum. lei, é obrigação, né? Mas aí nós fomos interpretando, né? E por quê? Porque trouxe para ele uma solução, né, para um problema que ele não tinha solução. Ninguém As quer ficar com a embalagens, embalagem no quintal de não, as casa. embalagens ficavam lá, ficavam, né? E nós constatamos também, através de pesquisa, que mais de 60%, 70% dessas embalagens, como não tinha uma solução, o agricultor queimava a embalagem. Né? Uhum. E aí você imagina os danos para o meio ambiente, gerando aí emissão de gases, né? De efeito, né, na atmosfera. Né? Então, Lara, né, realmente tem que destacar a consciência do produtor rural brasileiro. Muito bom. O Leandro Ferreira fala, depois podem falar um pouco sobre o PEA Impev, importante programa realizado nas instituições escolares. O Mário Fuji já deu algumas palhinhas aqui. Eu vou te passar 3 perguntas junto, Rano, para ver se a gente... Elas nem têm uma a ver com a outra, mas eu vou te colocar. A segunda pergunta aqui é do Dejair Casolato. Ele pergunta em como fazer logística reversa para embalagem de defensivos agrícolas pirata. Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Inclusive, eu queria ressaltar aqui que as embalagens que não voltam para o sistema, elas são muito usadas para comercialização de defensivos falsificados. Então, é um desafio aí chegar a 100% e não deixar que elas vazem. E por último aqui, pergunta do Perdomo, para você contar como foi a viagem à China para apresentar o Impev e saber que o público gostaria de saber até onde chega a fama do Impev e a expertise. Você já chegou a falar um pouquinho disso, mas acho que vale falar sobre essa viagem da China. Mais uma, acho que dá para ligar com a questão dos ilegais. O Arilton, da BASF, pergunta de que forma que o comércio eletrônico pode impactar o sistema Campo Limpo. E eu te dou 10 minutos. Poxa, que bom. Bom. Vamos começar pela parte boa e gostosa, né? Educação. Né? Eu falei também 4 pilares, a lei, integração da cadeia, processos e tecnologia de informação e o pilar da educação. Né? Nós investimos muito, o sistema todo investiu muito em educação desde o início do programa. Né? Nós criamos conseguimos, até mesmo com o autor que criou a lei da logística reversa, né, 9074, já falecido senador Pinheiro do Mato Grosso, né, junto com ele nós criamos também o Dia Nacional do Campo Limpo, dia 18 de agosto. Né? E esse Dia Nacional de Campo Limpo, ele tomou assim uma proporção muito interessante e grande dentro do sistema, como um difusor de conhecimento sobre o sistema, né? E fomentador também, né, de todo o sistema Campo Limpo. E o que acontece? Né? Nesse não é mais um dia só. Normalmente você tem regiões que são vários dias, que a unidade de recebimento abre as portas e desenvolve diferentes tipos de programas, de acordo ali com a região, de educação à comunidade. Então, primeiro é abrir as portas, receber a comunidade do entorno, escolas, cidadãos, agricultores, né? E isso aí hoje é uma atividade que a gente todo ano realiza em 200 e poucos municípios no Brasil e cento e poucas unidades de recebimento e passa cerca de 80 a 100 mil pessoas por ano, né, para conhecer o sistema. O segundo, né, pilar da educação nossa, e acho que aí é um investimento na geração futura, que é o PEA, que foi levantado, acho que pela Lara, se não me falha a memória. Né? Pelo
Não foi a O Lara, PEA, não? foi o Leandro. Leandro, né? O PEA é o Programa de Educação Ambiental, né? E é um programa muito interessante, né? Nós desenvolvemos um kit todos os anos, e já por 10 anos, né, cerca de 10 anos, um kit que ele é validado, né, pelo MEC, voltado a questões ambientais. Então, tem ali um caderno para o professor, que orienta o professor como aplicar o tema daquele ano. Todo ano a gente vai mudando o tema, entra em economia circular, enfim, diversos temas ligados a questões ambientais. Né? Tem jogos, nós desenvolvemos jogos lúdicos para que as crianças, né, brinquem com essas questões. Ao mesmo tempo, nós fazemos também, no final, um concurso, tanto de redação como de desenho, voltado ao tema daquele ano. Né? Só para dar uma ideia para vocês, Silvia, o ano passado nós atingimos cerca de 2.400 e poucas escolas, né, do meio aí rural, né, cerca de 230 mil estudantes, alunos da quarta e quinta série do ensino fundamental. Né? Uhum. E desses daí, mais de 150 mil pessoas, alunos, participaram ou do programa de redação ou do programa de desenho, né? Do concurso de redação ou desenho. E ao final, né, você elege o melhor desenho, melhor redação local, regional e Brasil. Né? Então, é um programa hoje que nós já aplicamos, né, em mais de 1,5 milhão de estudantes da quarta e quinta série. E é um investimento gratificante, né, porque nós estamos aí educando a geração futura, né, a cuidar do meio ambiente. Bom, Uhum. você falou de outro tema, e esse é o espinhoso, né? Educação é o gostoso, o Ah, espinhoso é o comércio ilegal, né? Assim como existem outros setores, cigarros e outros setores, também no defensivo nós temos aí o chamado ou contrabando ou falsificação de produto, e que é uma parte importante do mercado, né? Estima-se aí acima de 20, 25% do valor do mercado que utiliza de produtos ilegais, o que é um risco para o agricultor, né? Porque tem muito gato sendo vendido aí por lebre, né? Ou seja, são produtos falsificados, não são de origem segura e pode uhum. trazer prejuízos sérios também para o agricultor. Né? Bom, essa embalagem desaparece, é claro, ela não volta para o sistema, que é um outro problema, né, que causa também. Né? Uma O pergunta, agricultor. Rando. A gente sabe que o produtor que compra o produto contrabandeado, ele sabe que está comprando contrabandeado e aí ele vai dar uma outra finalidade para a embalagem porque ele não quer ser descoberto. Ele sabe que está fazendo alguma coisa errada. Mas o produtor que compra o falsificado, na maioria das vezes, ele é enganado. E nesse engano, em tese, ele, de boa fé, iria devolver essa embalagem. Vocês conseguem identificar essa embalagem na devolução? Não, não conseguimos, né? Porque você imagina, Silvio, né? As embalagens já vêm do campo, né? Muitas Uhum. vezes, né? São Amassadas, prensadas, sujas, né? né? Vêm sujas, amassadas e tal, né? E é um processo de entrada muito rápido da unidade, e são milhões de embalagens, né? Uhum. Então, é muito difícil você ter um processo, pelo menos por hora. Evidentemente, a tecnologia está evoluindo tanto que, quem sabe, no futuro a gente tem aí, né, mecanismos para fazer leitura ótica, enfim, né, e conseguir aí identificar as embalagens a partir do momento que entra. Né? Mas hoje não, nós não temos condições de segregar o falsificado, né? Porque ele vem com Uhum. rótulo, ele vem. Né? É que o contrabandeado, né, normalmente, né, a maioria dele, acho que quase, né, vem com rótulos em espanhol, né, em outro idioma. Né? Chinês. Isso, né? Então, esse daí, e até pela própria origem, né? O agricultor que fez algo ilegal e ele sabe disso, ele sabe do risco que é se ele for devolver uma embalagem e for identificado, né, como ele, né? Muitas Porque vezes eles vêm, inclusive, em embalagens que não são próprias para uso de defensivo, para condicionamento de defensivos, né? Eu me lembro de casos que eram saco plástico, papel é, metalizado, é, coisas é. assim. Na realidade, né, a gente tem aquele ditado antigo, né, e de alerta ao agricultor, que muitas vezes o barato pode sair caro.
né? Ele compra um pouco mais barato que aquilo que está o preço no mercado regular, mas pode causar um dano à lavoura dele, né? E até mesmo tem um risco muito grande, Silvio, você sabe disso, porque você trabalhou muito nisso, que é a questão do risco de você ter um produto, né, exportado, uma soja, né, qualquer produto exportado, e que seja identificado no país que está recebendo, que ele utilizou produto, né, não permitido, né, ou que está acima disso, e isso traz um problema muito sério para o país, né? Então, o prejuízo é muito grande, e deve-se evitar o uso do ilegal, né? Não vale a Bom, pena, né? não vale a pena. Vamos Eu lá vou, agora, a eu vou te China. interromper, Randa. Claro. Eu vou ficar. A gente vai ficar devendo essa resposta da China para o Perdomo, porque a gente tem 5 minutos só. E aqui tem muitos elogios. Eu queria mandar um abraço especial aqui para o Jeffrey, para o Roberto Bom, Santana Jeffrey. e para o Rodrigo Baiocchi, que estão fazendo comentários aqui sobre a importância do INPEV. A minha querida Andresa, Andresa. minha cria, e que hoje está ali na Crop Life, dando sangue ali pelos registros de defensivos. Mas eu queria fechar com uma pergunta do desafio. Sendo o INPEV um sistema que a gente sabe que funciona muito bem e que ele foi exemplo para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem uma pergunta também do Tiago Guarizi aqui, que é bem interessante sobre entregar essas resinas também para outras indústrias plásticas, mas o Mário já deu a resposta, então eu vou deixar aqui essa bola com o Mário. A equipe do INPEV está super ativa aqui, eficiente. Mas a minha pergunta final é, sabendo que o INPEV deu origem, foi exemplo, à Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas acompanhando com muito de fora, tá? Eu não vejo a Política Nacional de Resíduos Sólidos sendo tão efetiva quanto o sistema do INPEV. A gente vê muita dificuldade na maioria dos setores, principalmente de eletroeletrônicos, de baterias, medicamento veterinário, muita dificuldade em criar esse compromisso, essa responsabilidade compartilhada, principalmente. Qual é a dica? Onde é que está esse tricky point? O que falta para esses outros setores que o INPEV tem e que poderia ser levado para esses outros setores? E a gente tem 2 minutos. Bom, o primeiro ponto, né, eu diria o seguinte, eu já mencionei isso, né? Essa cadeia produtiva agrícola se comprometeu, e a integração de todos trabalhando junto foi um fator fundamental para que a gente pudesse, né? Porque o comprometimento, junto com isso, vem investimento, vem recurso para você poder operar o sistema. E a gente viu que não são poucos, né? 150 milhões por ano para fazer o sistema acontecer, né? Um outro ponto importante, né, evidentemente, Silvia, no Brasil é muito difícil o ambiente, né, que nós temos para estabelecer sistemas dessa natureza. É uma burocracia muito grande, não que não se deva ter legislação, sim se deve ter, se deve ser rígida, mas muitas vezes a lei ela é construída de uma forma que não é adaptada ao funcionamento e operação desse sistema. Eu diria que nós temos uma lei muito moderna de logística reversa e temos um arcabouço legal velho que não é aderente a essa modernidade da logística reversa, economia circular, né? Então você tem uma série de dificuldades, né? Muitas vezes eu entendo quando o ministro diz, olha, precisamos desburocratizar, porque senão você não consegue, e isso é verdade, né? Claro, tem que fazer isso com consciência, seguindo todo o ordenamento legal e tal, mas hoje nós temos um custo e um ônus de burocracia no sistema muito grande, né? Nós estamos aí trabalhando muito forte, junto até com outros setores, para poder fazer aquilo que eu chamo de desoneração burocrática do sistema. Um outro fator que dificulta outros sistemas também é a questão tributária. A lei ela é muito boa, ela prevê incentivos de fomento a sistemas de logística reversa. Só que ela não estabelece na prática mecanismos. Você pega todo esse processo de reciclagem que é feito hoje, ele é todinho tributado. É dupla tributação, porque é um material que já foi, enquanto virgem, tributado na sua origem.
Você pega, recicla, tem todo um custo para tirar ele do meio ambiente, e quando ele é produzido um novo produto, ele passa a sofrer toda a tributação, que chega aí a quase 40% de impostos, né? Rando, Então, vão nos derrubar. ah, que pena. Temos Estava 20 tão bom. segundos. Estava bom, né? Acho que a gente pode 20 marcar segundos. outra. E aí a gente. Claro, mas Porque a o minha que eu pauta queria não dizer, acabou aqui. não, 20 segundos, e antes que caia, eu preciso dizer o 12. seguinte, né? 12. Eu tenho orgulho do sistema, acho que todos devem ter. Eu parabenizo agricultor, sistema de distribuição, fabricante, governo, né? Porque nós trazemos